Pronto, então vamos lá. Então, mais uma vez, gente, sejam todos bem-vindos. Nossa live eu vou gravar aqui para a gente poder registrar essa informação. Então, assim, ó, toda vez que você vai para um treinamento, é importante você anotar. Anota o máximo de informações possíveis, os insights, para que você possa realmente pegar essas informações e colocar no seu dia a dia. Então, hoje é dia primeiro, então todo início de mês é importante você ter um padrão de comportamento para realmente quem quer avançar, quem quer mudar de nível. Quem é que realmente que está aqui quer ter um resultado diferente esse mês? Digita eu aí, digita eu aí. Quem quer de fato ter um resultado diferente? Estou cansado dos mesmos resultados, Evandro. Eu quero um resultado diferente. Eu. Muita gente falando eu. Beleza. Então vamos lá. Primeiro passo, galera. Sucesso, ele tem a ver mais com você do que com o negócio. O resultado, o seu resultado da PVS, ele está mais ligado diretamente a você do que a PVS em si. Ele tem a ver com o tamanho da fome que você tem. Imagina o seguinte, quando uma pessoa está com fome, como é que passa a fome dela? Ela dá para falar assim, ah, fica tranquilo, pensa positivo que tua barriga tá cheia e tu vai ficar tranquilo. É assim quando alguém tem fome? Não, cara. Ela só passa fome quando ela come algo. Então, ter fome de resultado é isso. Então, a primeira coisa para que você possa ter um resultado diferente é você entrar esse mês e falar assim, cara, esse mês eu vou fazer o meu melhor. Eu vejo muito consultor que quando começa se empolga, ele se empolga no processo. Ah, bacana aquela coisa. Só que conforme vai passando as dificuldades, vai aparecendo os nãos, vai aparecendo as respostas negativas, o cara vai murchando. Mas aí, por isso que eu trago a referência da fome. Quando você está com fome, amigo, você pode fazer o que for, beber água, mas a fome, ela só passa quando você come. Então você fica obcecado por querer realmente se alimentar. Então assim tem que ser fome de resultado. Se tu quer realmente mudar as coisas, tem que entender isso. E aí, por exemplo, vocês já têm hoje aqui. Quem aqui já tem realmente a sua meta? O que que você está disposto a brigar, lutar, perseguir para atingir esse mês aí? Qual é a sua meta, o seu objetivo esse mês? Você tem coragem de falar aqui no grupo aqui, assumir, botar um número aí, um número pessoal, vamos falar de vendas pessoais, independente, que aqui o foco é para consultor e consultor líder. Qual que é o teu alvo esse mês? Esse mês, o que que você vai fazer? Você vai perseguir? Já tem isso definido? Quem tem, digita. Quem não tem, fala assim, eu não tenho. Eu não tenho ainda uma meta, um alvo. Mas quem tem, coloca a sua meta que você vai perseguir. Oberdan, 20. Quem não tem, fala assim: eu não tenho. Hermes, 15. Vamos lá. Ok, Walter não tem, eu não tenho. Gente, ó, seja sincero, tá? Com você mesmo. Não adianta tu querer inventar ou não. Não tem, não tem, diz que não tem mesmo, cara. Não tenha vergonha disso. Eu não tenho uma meta ainda, Erivaldo. Eu não sei para onde ir. Parabéns, é por isso que você está aqui agora comigo, tá? Tô atrás, eu não tenho, eu vou conseguir 20 placas, tá? Galera tá. Eu tô atrás, já tracei minha meta de 5, beleza. Ok, eu tô atrás dos meus primeiros, já tracei minhas metas. 20, eu ainda não tenho, beleza. Importante, primeiro passo é você ter clareza onde você tá. Cara, se você não tem, você precisa definir essas metas o quanto antes, né? Então, o que acontece? Deixa eu abrir aqui o arquivo aqui, peraí. Cadê o arquivo, Jesus? Aqui. Então vamos lá. Ó, quem não tem ainda sua meta definida, eu vou compartilhar a tela aqui, depois eu vou mandar essa informação aqui lá no grupo. Mas o primeiro passo é o seguinte: você precisa ter esse plano de ação aqui, ó, bem definido. Peraí, cara, que eu tô sozinho fazendo aqui, cara. Eu acho que eu vou passar aqui o administrador do grupo para alguém ficar aceitando, que tem uma galera entrando aqui, muita gente entrando, ó. E tem que ficar admitindo aqui o pessoal para entrar. E para eu ficar fazendo, deixa eu ver quem tá aqui que pode me ajudar aqui. Peraí. Quem que entende aí? Diego, peraí. Segura aqui. Fala comigo, diretor. O que que nós pode te ajudar aí? Lucas, tu entende de Zoom? Eu? Um pouco. Quem que entende aí? Que eu vou passar aqui eu passo aqui
o co-host, e aí você fica aceitando a galera que está chegando, porque aí para eu ficar Oi. fazendo a apresentação e aceitando quem está chegando é ruim. Minha bateria tá fraca. Diegão, você consegue fazer isso daí? E me deixar aqui, eu só vou ficar com a minha câmera fechada, que eu tô jantando aqui. Tá, Mas pode me. Diego, beleza, mas tu vai Opa. aceitando o pessoal, pode ser? Oi? Pode sim, pode mandar aí. Eu vou te botar aqui como co-anfitrião. Ó, vê se tu consegue já visualizar agora aí o pessoal que tá pedindo para aceitar como co-anfitrião. Deixa eu ver aqui onde que vai. Em cima, tem em usuários, participantes. Aí. Ó, participantes. Beleza. Vou admitir tudo. Isso, pronto, fica admitindo aí então, beleza? Fechou. Deixa comigo Aí eu vou aqui. focar aqui no slide e tu vai admitindo o pessoal para mim, por favor. Beleza. Então, beleza. Obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui a live aqui. Ó, então o que acontece? Cara, quando uma pessoa, você começa o mês, você vai começar uma meta, entende uma coisa. Se você trabalha sem um número alvo, sem uma direção, qualquer resultado é um resultado. Então nunca se deve entrar, começar o mês sem ter uma direção, um alvo para você atingir. Só que assim, ó, botar uma meta não é simplesmente ir lá, eu quero fazer tanto. E, bacana, vou esperar chegar no final do mês e esperar acontecer. Não é assim que funciona, tá? O que não é medido, galera, não pode ser gerenciado. Se tu não tem um alvo e tu tem um plano de ação para chegar nesse objetivo, tu não consegue gerenciar isso, e tu não consegue nem tem a possibilidade de, por exemplo, eu ou o teu próprio líder, ele sentar contigo depois e fazer um alinhamento de ajuste de rota. Porque, primeiro passo, você tem que estar em movimento. Se você está em movimento, a coisa acontece. Então, por exemplo, esse plano de ação aqui, quando você pega um plano de ação como esse, o que você vai ter que fazer aqui primeiro? Você tem que colocar isso aqui, o teu objetivo. Começar o mês, qual é o teu objetivo? Quanto de dinheiro tu quer ganhar ou quantas adesões tu quer fazer esse mês? Tu vai botar aqui. Aí tu vai colocar quanto de fato de tua disponibilidade que tu vai colocar no mês. Ah, eu vou trabalhar, Erivaldo, 4 horas por dia. Ah, eu tenho um plano B, eu faço PVS paralelo, eu vou fazer só 2 horas por dia. Não importa quantas horas. Não, eu vou fazer full time. O importante é que você tenha, mesmo que você faça paralelo, mas que você tenha um horário que você vai se dedicar todos os dias para isso. Isso é ter clareza. Porque assim, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem muita gente que se ilude achando que vai fazer quando dá e vai ter um grande resultado. Não vai. Quando eu comecei a minha vida, a minha jornada, meu pai, eu tenho um exemplo lá em casa, que é meu pai. Meu pai tinha dois empregos. O primeiro emprego era na Receita durante o dia e o segundo emprego era na universidade à noite. Então, a universidade era o plano B dele. Mas plano B não significa fazer quando dá, significa que fazer todo dia, mas ele tem uma hora a menos do que o outro trabalho que ele tinha. Então não interessa, eu quero que você identifique quanto tempo você vai se dedicar à tua disponibilidade esse mês e o teu nível de comprometimento, nível de entrega, de 0 a 10. O que você tem que entender? Exemplo, se você colocou aqui, Erivaldo, eu quero ganhar 5 mil esse mês. Então vamos pegar exemplo de carro. Se eu pegar carro 5 mil, pegar uma média de adesão de R$ 400, então o que eu estou falando aqui? 5 mil dividido por 400, a gente está falando de quê? Dividido não, é isso? Dá 20 placas. Dá 20 placas. Se você pegar R$ 400, dividir por 400, dá 20 placas que você. É isso mesmo, gente? É esse o número? Não. Dá quanto? Não, dá 12,5. Vamos fazer a conta, gente. 12 placas e meia, tá? Peraí. Chante principal. Pronto. Dá 13 placas. Vamos dizer aqui, são 13 placas que a pessoa vai perseguir. Então ele vai ter que botar aqui no fechamento dele 13 placas. Então vamos entender uma coisa. Para eu poder chegar nas 13 placas, quantas cotações eu tenho que enviar para essa pessoa? Pelo menos. Eu preciso enviar ao longo do mês. Para eu fechar 13, se eu tenho a média da PVS é 10 para 1. Então, a cada 10 cotações enviadas, tu tem certeza, dá para fechar uma se tu tiver um bom a explicação. E é isso que eu vou entrar agora sobre as regras da PVS.
Porque eu vejo muita gente explicando errado uma cotação. Quando ela apresenta uma cotação, ela apresenta de qualquer jeito. E é por isso que a pessoa às vezes não consegue fechar, porque quando ela explica de qualquer jeito, ela não entende o conteúdo, ela acaba falando errado ou ela acaba só mandando a cotação. Então, para fechar 13, tu tem que mandar 130 cotações. 130 cotações, tu tem que abordar isso aonde? Tu vai trazer essas cotações de onde? Tu tá começando agora. Tu vai buscar parceria. Tu conhece gente que tem loja de seminovos? Tu vai fazer parcerias. Tu conhece sinal de trânsito? Pode fazer ação de sinal de trânsito. Ação imposto. Tu vai pegar no teu WhatsApp toda a tua lista de contatos e começar a abordar esse pessoal. Então a gente tu vai ter que fazer dali sair vários contatos para tu poder gerar o quê? Cotações e envios. Erivaldo, mas é difícil buscar abordagem. Aí entra o primeiro tópico que eu falei, a fome. Ensinar o processo dá para ensinar, mas ensinar você a ter fome, eu não consigo te ensinar isso. Ninguém vai ensinar isso para você. Fome é uma coisa, ou você tem a fome do resultado, ou você não tem. E o que faz pessoas estarem tendo resultados maiores ou melhores que os outros, a diferença está na fome. Se a tua fome fala assim, cara, eu quero esse mês, eu preciso botar 10 mil no bolso. Eu não sei como é que tá a tua situação financeira, mas eu quero te dizer o seguinte: independente da situação que você está vivendo, se você acreditar e se colocar realmente com o intuito de fazer o que precisa ser feito, cara, todo o resultado é possível. Mas não dá para perder tempo, não dá para testar e nem precisa que você teste nada, porque as coisas já funcionam aqui. É só pegar e fazer. Aí tu pega 130 cotações, olha só, 130, se eu dividir 130 por 30 dias, que é o que nós temos, gente, dá uma média de 4 a 5 cotações por dia. Eu falei uma coisa essa semana para um consultor meu, inclusive acho que ele está aqui, o Maxwell. Eu falei para ele, irmão, tu quer ter resultado? Então tu tem que focar só no processo. Esquece dor, esquece tudo. Eu falei para ele, foca só no seguinte: 5 novas cotações todo dia e todos os dias tu fazer 10 acompanhamentos. Só foca nisso, 5 novas cotações e 10 acompanhamentos, independente do que aconteça. Ah, mas eu tive um imprevisto, tive que levar não sei quem para não sei. Beleza, levou? Ok. Chegou em casa agora, 8 horas? É 8 horas que tu vai fazer as 5 novas cotações e os 10 acompanhamentos. Começar a fazer esse processo, 90 dias, os resultados estão estourando para você. Erivaldo, quem é que não consegue ter resultado e fazer pouco na PVS? Quem faz pouco. Sabe como é que você pode verificar o quanto você está fazendo? Abre lá o teu aplicativo. O teu aplicativo, ele vai te entregar. Quando tu chega lá e abre aqui o painel, e tu vai ver aqui no painel quantas cotações tu fez ao todo, quantas tu fez no mês passado. Aí você vai ver o teu resultado. Eu faço um desafio para ti. Eu não sei quantas cotações, quantos contratos você fez no mês passado, mas abre lá o teu painel e olha lá quantas cotações tu fez. Digamos, eu fechei 3. Tu vai ver que tu não fez nem 30 cotações. E se tu fez poucas cotações e mesmo assim fechou, é porque tu tá fechando pela indicação do que o pessoal tá te mandando, que é mais fácil ainda. Mas quem está no processo de prospecção, de busca, de parceria, está fazendo muita cotação. Quem vem só na indicação, fecha rápido, fecha fácil. Indicou uma, talvez feche de cara, entendeu? Como é que funciona o processo? Então, assim, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu abrir uma cotação aqui qualquer, tá? Deixa eu pegar uma cotação aqui qualquer e abrir aqui para vocês, que é o seguinte: quando você vai, pronto, eu vou pegar uma aqui que eu mandei hoje pro cara para poder fechar com ele aqui. Quando você vai apresentar uma proposta, ó, quando você vai apresentar uma proposta, eu vou ler para vocês aqui e vou entrar no treinamento da parte de conhecimento técnico, tá? Isso aqui é uma proposta da Truck, mas eu posso fazer o da Brasil também para vocês. Quando eu faço uma proposta da Truck, eu faço como? Eu sempre mando ela personalizada, a VIP. Eu nunca mando, por exemplo, 3 opções. Então eu faço aqui, ó. Nessa proposta aqui eu vou fechar com o cara, tá? Isso aqui eu acredito que amanhã ele feche comigo. Então, uma Scania. Então, olha como é que eu mandaria para você, só para você entender. E aí eu vou entrar na parte técnica. O nome dele é Glaucio. Eu falei assim, Glaucio, então vamos lá. Segue aqui a cotação, tá? Do seu caminhão, da sua Scania R124 GA420.
Milen 2008-2007, avaliada em 178.718, que é a FIP dela. Então a cobertura, Glaucio, ela está 100% o valor da FIP e ela está o quê? Cobertura contra roubo, furto, incêndio, todo tipo de incêndio, Glaucio, por pane elétrica, mecânica ou colisão. Por que que eu estou te falando isso? Porque a maioria das associações só cobre incêndio proveniente de colisão, bateu e pegou fogo. Esse é um diferencial nosso. Aí está incluso também o quê? Eu vou lendo aqui, ó. Morte acidental por ocupante. Deus o livre, aconteceu um acidente e o motorista vinha a óbito, 30 mil para a família dele, que a PVS vai indenizar. Já está incluso monitoramento, destombamento, já está incluso o PAR, que é a proteção automotiva de responsabilidade, que é o danos a terceiro. 100 mil de danos material e 100 mil de danos corporal a terceiros, tu bater em alguém, num carro, num poste, alguma coisa. Tá também a proteção de vidros, faróis, lanternas e retrovisores e assistência 24 horas de 500 km, que é 500 de ida e 500 de volta, no caso 1000 km, ok? Então a parcela do seu caminhão, do seu cavalo, vai ficar 963,24 por mês. E a taxa de adesão, que ela é no ato da vistoria, fica 1.705. E aí eu estou te mandando aqui, se tiver alguma dúvida, pode falar comigo que a gente está aqui para poder esclarecer. E pum, mandei para a pessoa. Então, quando eu vou mandar uma cotação, quando eu domino o conhecimento disso aqui, a cotação você tem que explicar. Por que que tem muita gente que manda um monte de cotação e não consegue fechar? Porque a pessoa só manda a cotação. Cotação não se manda, cotação se apresenta. Então, quando você vai mandar para alguém, por exemplo, se a pessoa não conhece nada da Truck, eu mando o quê? Eu mando as fotos da sede, o vídeo da sede, as fotos comigo na sede, explico os diferenciais da PVS, separo a PVS das demais. Eu não sei se você. Quem aqui tá se batendo com a pessoa e fala assim: ah, mas tá caro, Erivaldo. Quem já se bateu com uma situação dessa que a pessoa fala assim: ah, Erivaldo, mas tá cara da Truck, a da PVS. Ah, eu tenho uma outra associação que tá mais barata. Quem já se bateu com isso por aí? Digita eu aí no chat aí. Pois é, então o que acontece? Vocês vão se deparar porque as propostas da PVS de associação, nós somos a mais cara do mercado, ok? Mas por que que nós somos a mais cara? Porque nós entregamos o que a maioria não entrega. E isso você precisa saber apresentar na cotação. Porque não adianta a gente querer falar o seguinte: não, lá é pior, aqui é melhor. Eu nunca denigro a imagem da outra associação. Eu trago clareza para a pessoa. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, beleza, pô, Erivaldo, 900 e pouco, pô, mas eu estou com uma associação aqui que está fechando comigo essa mesma cotação com a cobertura completa por R$ 700. Aí eu, beleza. Qual é a conta, qual é a empresa? Aí ele vai me dizer a empresa. O que que eu faço? Eu vou no Google, eu olho, eu boto lá o nome da associação, eu boto o CNPJ dela, nome da associação, CNPJ, aí vai dar lá, eu vejo quanto tempo de mercado tem. Gente, se é uma associação nova, com pouco tempo de mercado, ela tem pouco associado na base. Se ela tem pouco associado na base, ela tem pouco recurso financeiro. Aí eu já começo falando, vem cá, o teu caminhão é importante? Ele é. Cara, se tu der um Deus o livre, ó, comunicação assertiva de forma bem tranquila, eu vou perguntar para ele, vem cá, se Deus o livre de tiver uma perda total, tu tiver uma batida e perda total, tu prefere receber esse valor, os 178 mil para tu comprar outro veículo, tu prefere receber parcelado ou à vista? Eu pergunto de forma, ó, um tom brando, eu não posso ser um tom arrogante. Tu tem que fechar comigo, que não sei o que, não sei o que. E aí, cara, o que que tu acha? Aí ele, não, cara, eu prefiro receber à vista. Pô, interessante. Então eu acredito que vale a pena tu fechar comigo. Porque vale a pena tu economizar R$ 200 nessa cota, nessa proposta aí, porque essa associação ela tem só tanto tempo de mercado. Eu mando a foto da sede, mando foto do CNPJ ou o tempo de mercado que ela tem. E olha a PVS Truck aqui. Quem que te passa mais segurança? Aí eu vou continuo. E incêndio, se teu caminhão pegar fogo por uma pane mecânica, tu acha justo tu ser indenizado ou tu ser negado? Ele, não, tem que ser indenizado. Então pronto, a PVS é uma das poucas que paga de proveniente de pane mecânica, elétrica ou colisão. Ou pane mecânico ou elétrica. A maioria é só colisão, só que colisão é só 5% dos acidentes, dos incêndios, é só 5% que pega fogo, é causado por colisão. Aí eu te pergunto, faz sentido essa economia que tu tá tendo? Outro ponto que eu vou, ó, guincho. A gente tem, no caso da Truck,
São 6 por ano. Na Brasil são 2 por mês. Um para pane e um para colisão. Aí eu chego para ele e pergunto assim, ó. E vem cá, por exemplo, e se tiver um roubo? Olha só, olha, a outra que são mais barata, eles cobram franquia para tudo. Toda utilização. Ah, deu PT, desconta a franquia. PT, o cara recebe 100% do valor da FIP, gente. A nossa cota de participação, que é a franquia, é 6%, só é para colisão. Aí, olha como é que são as contas. Olha aqui, ó. Olha, essas informações que vocês têm que ter na hora, porque a apresentação, quando tu vai mandar uma cotação, não é só mandar. Tu tem que negociar com a pessoa, é um bate-papo com ela. Então ela chega assim, eu quero mais barato. Eu pego lá 178 mil. Ah, tu quer mais barato? Beleza, então. 178 mil, olha só que interessante. Se tu tiver um PT, a franquia é 6% aqui. Lá normalmente é 5% para tudo, às vezes é 8% para tudo. Pois é, essa franquia aqui, no caso, é dar 10 mil reais. Aí vem cá. Aí a outra associação cobra para roubo. A diferença é R$ 200 na mensalidade. Olha aqui a conta. Se a diferença é R$ 200 na mensalidade, mas se ele tiver um PT lá, eles vão descontar 10 mil do valor que eles vão indenizar para o cara. Então, se tu divide 10 mil por 12, a diferença de parcela da outra associação para nós é R$ 890. Então, eu derrubo qualquer chororô com o quê? Com a argumentação, com os números. O que vocês têm que aprender é isso. Então, assim, não é querer vender simplesmente preço. Gente, quem vende preço está ferrado, porque não tem um diferencial. Então, a qualquer momento, quem tiver amanhã, se alguém tem um preço mais barato, já era. O cara perde o negócio. Por que que a PVS ela é maior? Porque ela tem uma entrega. Então, o que você precisa entender é isso, é do regulamento. Então, por isso, tá fazendo sentido para você, gente, esse treinamento aqui? Por isso que eu estou aqui hoje para começar uma onda de capacitação para novos. Eu vou dizer para vocês qual é a minha estratégia. Minha estratégia é levar São Paulo para 5 mil contratos. Porém, eu fiz um número mês passado de 600 consultores que fizeram quase 3 mil contratos. A gente teve em torno de 260 que fazem só uma placa. A gente teve quase 400 consultores que fazem até 3 placas. Em torno de 100 consultores que fazem de 4 a 10 placas. O que é o meu objetivo? É capacitar vocês que estão aqui agora, que estão com fome de ter resultado, ter conhecimento para vender muito mais. Cada vez que vocês vão participando de um treinamento como esse, vai virando uma chave para vocês começarem a acelerar mais ainda. E eu quero começar agora aqui, isso aqui, ó, o Start, tá? O que que é esse Start? Eu tenho um amigo que é o Gustavo Holanda, lá do Pernambuco, ele preparou um slide maravilhoso, que é um curso para novos consultores, para o cara poder assimilar. Porque assim, Erivaldo, como é que eu sei essas informações aqui? Porque eu sei de regulamento. Então, se você começar a entender mais sobre a PVS, você vai saber sobressair as tuas argumentações no momento da dificuldade. O problema é que a maioria das pessoas elas não sabem, tá? O não conhece nem o que está oferecendo. Aí que está o problema. Então, qualquer pergunta que a pessoa faça para você, a pessoa treme na base. Ela fica lá, treme igual vara verde, né? Porque ela não sabe o que falar. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre o seguinte. Vamos começar pelo básico do básico, que são perguntas que as pessoas vão fazendo o tempo todo, tá? Então, vamos entender primeiro aqui sobre ano de aceitação. Gente, é o básico que funciona. Ah, Erivaldo, eu vou contar aqui algo de outro mundo. Eu vou falar sobre o regulamento, mas eu vou trazendo vários insights para vocês aqui do meu dia a dia para que possa agregar no processo de vocês. Então, assim, ó, hoje veículo a gente aceita automóveis a partir do ano de 2000 para cá, tá? E que veículo que vocês devem focar? Motos, por exemplo, até 15 anos de fabricação, importado. Quem sabe, importados são quantos anos aí, galera? Importado, são quantos anos? Veículos importados, quantos anos? 15 anos. 15 anos. E aí, pai, tudo bem? 15 anos, mas tem alguns veículos que são 10, tá? Dependendo do veículo, acima de 121 mil, são 10 anos, beleza? Tudo bem, Então, meu aqui, filho? ó, vamos lá.
Caminhão, a partir de 1981, que é quando foi criada a FIPA, a gente aceita caminhão. Só que olha só, onde é que está o filé mignon? Onde é que está a mina de ouro para gente? Veículos, caminhões ali de 2010 a 2022 é o filé mignon. Ali está a mina de ouro para a gente poder navegar, tá? Então, observação. Caso o veículo seja um ano menor e não tiver na tabela FIPE, é só depreciar 10% que a Truck aceita. Por exemplo, eu tenho um caminhão aqui, Erivaldo, que é de 1978. Não tinha FIPE ainda. Todos os nossos veículos são FIPE porque a nossa precificação é baseada pela tabela FIPE. Então, o veículo que não tem FIPE não entra. Eu tenho trator, Erivaldo. Retroescavadeira, entra, não faz, tá? Então, se o veículo é lá 1900, 1978, tu vai colocar o ano de 1981, ele vai entrar e a PVS ela vai fazer uma depreciaçãozinha para poder aceitar esse, esse caminhão, beleza? Então vamos lá. Informações. Toda vez que tu fecha um veículo, o que que você tem que falar para a pessoa? Gente, padrão de atendimento. Coloca, anota isso aí, pelo amor de Deus. Finalizou a proposta. Baixe o termo de adesão, sempre, regra de ouro. Baixe o termo de adesão do teu aplicativo e mande para a pessoa. Aquilo ali é a garantia de que o veículo foi finalizado e que ele vai estar protegido a partir de meia-noite. Eu já vi muita gente não baixar o termo e achar assim, finalizou a vistoria e ele esqueceu de assinar o termo, ou a pessoa não assinou. Ele acha que está protegido e não está. Eu já vi muito. E aí a pessoa tiver um acidente, alguma coisa, a PVS ela não cobre, porque o veículo nem subiu para a base. Então, olha a responsabilidade que você, consultor, tem. O teu papel como consultor, ele finaliza. Não é nem assim, recebi o Pix, me pagaram, pronto, já acabou. Não, gente. E você tem que fazer um acompanhamento até o primeiro boleto, que é muito importante, dica de ouro, tá? Por quê? Tu quer ter uma base grande no futuro? O cara entrou hoje, acompanha esse cara até os primeiros 30 dias. Por quê? O primeiro boleto, gente, a maioria das pessoas não tem o hábito de pagar. Imagina que tu fez uma conta da Vivo. Aí tu fez uma contratação no shopping. Será que tu lembra de cabeça lá daqui a 30 dias que tu tem que pagar aquela conta? Às vezes sim vai passar batido. Então, o que que você faz? Você consultor, pega um caderninho, fez uma placa hoje, anota o dia que tu fez a placa. Quando ela tiver para completar 30 dias, tu manda uma mensagem para a pessoa: Ei, fulano, tu já tá com o teu boleto da tua proteção? Tu já pagou o boleto? Não. Baixa o aplicativo aí. Ensina ela a baixar o aplicativo, ensina ela a pegar o boleto e pagar. Tu fez isso uma vez. Tu criou um hábito com a pessoa do primeiro boleto. Ela vai repetir nos próximos. Quando a pessoa atrasa o primeiro boleto, ela já acaba não querendo pagar dois na sequência. Ela faz o quê? Ela fica inadimplente. E a PVS, depois ela vai, com três boletos em aberto, ela vai protestar o último que ficou em aberto, o primeiro, no caso. Então vamos lá. Quando eu fecho a proposta, eu mando o termo de adesão, eu falo para a pessoa: olha, a partir de meia-noite, seu veículo está protegido. A assistência 20, o que que ele já tem de cara? A proteção do veículo. A proteção do veículo, a partir da primeira hora do dia seguinte, já está coberto. Se ele precisar de um guincho, a partir de meia-noite, ele vai poder pedir. Antes disso, não. Ele fez o carro hoje. Só vai do sistema poder acionar alguma coisa. Virou meia-noite, meia-noite e um, ele pode. Proteção de vidro. Dica, dica, dica de ouro. Proteção de vidros e faróis, lanternas e retrovisores. Eu digito isso no WhatsApp para ficar documentado. Ó, a única cobertura que tem carência de 90 dias é vidros, faróis, lanternas e retrovisores. Eu documento. Por quê? Porque se por acaso quebrar o para-brisa, mas tu não me disse. As pessoas dizem: tu não me disse. Eu deixo documentado lá. Beleza? Sandra, meu cliente quer colocar no débito automático. Olha, é só ele pegar os boletos e mandar para o gerente dele, que o gerente dele programa lá e fica no débito automático. Tranquilo, tá? Beleza, gente? Então vamos seguir. Falando sobre o reboque do Brasil, assistência 24 horas da PVS Brasil. Vamos lá. Se a pessoa contratou, gente, eu sempre que eu vou fazer uma proposta, eu nunca, quando é da Brasil, eu nunca mando.
Eu mando, no caso, as três: a prata, o ouro e o diamante. E eu sempre falo, ó, de preferência as pessoas acabam fechando, eu direciono o pessoal a fechar sempre o ouro. Mas eu pergunto para a pessoa qual a necessidade dela de guincho. Porque às vezes ela fala assim, eu rodo só aqui em São Paulo, eu rodo só lá em São Luís. Então, beleza. O guincho de 200 km atende. Não, eu viajo. Tá, tu viaja normalmente para uma cidade de quantos km? Ah, é 500 km. Então eu vou indicar essa pessoa botar o guincho de 500 km. Então, por exemplo, se o plano básico ele é 200 km, mas para você subir para o Gold, gente, é R$ 10 a mais só. No carro leve é R$ 10. No carro pesado aumenta só 11,50. Então, assim, às vezes vale a pena tu estimular a pessoa a aumentar. E quando tu faz isso, o que que tu tá fazendo? Tu tá puxando teu ticket para cima. Nós ganhamos em cima de quê? Boleto pago. Se o boleto é mais caro, tu ganha mais. Já o plano VIP é 500 km, aumenta R$ 24 baseado do plano básico. O que que é o carro pesado? Leve é picape leve, é uma Saveiro, eu não sei se é Montana acho que é leve, Montana entra como leve. É um sedã, um Corolla, é carro leve. O que que é o pesado? É um SUV, é uma HR-V, uma CR-V, e as picapes grandes, uma Hilux, galera, Hilux, caminhonete, vamos pra cima, tá? Então são carros pesados e a diferença de carro leve, beleza? Isso aqui, quando você vai escolhendo lá as coisas, é só para tu entender quanto que aumenta de parcela. Onde que você vê essa diferença? Lá no aplicativo, quando tu escolhe lá aumentar para 300 km, ele já adiciona esse valor automaticamente para ti. Eu estou só te dando aqui clareza dos números, porque às vezes eu estou na ligação com a pessoa aqui, Erivaldo, precisa saber disso aqui? Precisa. Eu estou na ligação com a pessoa, cara, teu guincho, pô, mas eu precisava de guincho 300. Beleza, cara, aumenta só R$ 10 na tua mensalidade, bota o de 300. Eu tenho essa informação para passar para a pessoa, porque eu conheço o meu produto, eu sei manusear o meu produto no dia a dia. Então vamos falar das coberturas aqui, uma por uma. Vamos primeiro aqui a PVS Brasil. Roubo. Todo mundo sabe a diferença de roubo e furto, né? Roubo é quando, por exemplo, furto é quando ela rouba sem o teu consentimento. Roubo, tu estava lá parado e o cara veio com a arma e te tomou o carro. O carro foi roubado. Ah, outra coisa, o carro estava dormindo na porta de casa e tu estava dormindo e alguém foi lá e furtou o carro. Então, tanto para roubo quanto para furto, é como se fosse uma perda total. A PVS ela indeniza 100% o valor da FIP, no caso, e ela vai pagar com 90 dias à vista, tanto a PVS Brasil quanto a Truck. Gente, a maioria das associações, elas não pagam à vista. E é por essa razão que está vendo a regulamentação. Anota aí, o dia 15 agora é o dia D. Porque até o dia 15 é o último dia que as associações têm para se inscrever na SUSEP. Então, quem não se inscrever dali para frente está irregular. E essas associações menores, a maioria não vai conseguir. Então, gente, é um mar de oportunidades. O que tem de pessoas de outras associações que a gente pode estar trazendo para cá é muito grande. Só que você tem que dominar o conhecimento, cara. Dominar a regra, dominar o processo da PVS. Porque quando tu domina aqui, tu sabe trazer outras pessoas, tá? Incêndio, cara, isso aqui eu trago muito associado para a PVS por causa dessa regra do incêndio. Porque assim, quando a pessoa tem perfil para seguradora, ela vai fechar na seguradora. Ela não fecha com a gente, ela fecha na seguradora. Só que quando ela não tem perfil de seguradora, ela vai fechar com a associação. A maioria das associações não cobre incêndio. Cara, se você anda por aí, é, é, se você anda por aí, a maioria dos carros que você vê pegando fogo é tudo pane mecânica. Outro dia mesmo eu tava indo para Truck, cara, só que na Marginal, daqui lá para Truck, eu vi 3 incêndios. Eu presenciei 3 incêndios de veículos que pegaram fogo, cara. Foi uma Kombi que bateu, saiu até na televisão, bateu e pegou fogo. Outro foi um caminhão que a roda superaqueceu, a lona de freio incendiou. A maioria das associações, elas não cobrem isso, tá? Olha, o Berdão falou que só tem 57 associações cadastradas, cara. 57, cara, de 4 mil. Vocês têm noção, gente? Olha, olha por isso que eu tô falando. Ah, mas treinamento é muito chato, cara. É um mar de oportunidades que está se abrindo. Então, assim, quem avisa, amigo é. Aquelas pessoas que estão ouvindo as dicas e estão se capacitando, daqui a 2, 3 anos vão estar
rico, ricos nesse negócio. Vão estar com uma equipe gigantesca, vão estar com muita gente abaixo, muita placa na base, ganhando 100, 200, 300 pau por mês. E quem não ouvir vai padecer, tá? Então, assim, gente, é muita oportunidade. Então, vamos aqui, vamos seguir aqui, tá? Abençoa que vocês, que esse treinamento seja disruptivo para o negócio de vocês. Então, o que que é colisão? Colisão bateu, a pessoa bateu, e aí uma dica que eu dou já até de acionamento. Quando alguém tiver um acidente desse, não fala assim, meu Deus, e agora? Lascou. Não, fala assim, agradeça, porque cada acidente, cada situação dessa é uma oportunidade para você poder entregar o seu melhor. A pessoa bateu, primeira pergunta que você faz, não pergunta assim, boleto tá pago? Não, tu vai perguntar para ela, tu tá bem? Tu se acidentou? Alguém se acidentou no processo? Não, tá todo mundo bem, foi só danos material. Pô, maravilha, então. Segunda situação que você tem que fazer, verifique se o boleto da pessoa estava de fato pago, porque só tem cobertura com boleto pago, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai dar o direcionamento, ó, primeiro passo, registra fotos aí, tira fotos do veículo, angulares, pegando a placa dos veículos envolvidos e da rua. Gente, já teve muita vez que associado me ligou, que era coisa boba, mas devido a orientação que eu dei para a pessoa de fazer a foto e tudo mais, cara, nem deu acionamento de atendimento. Que às vezes o que as pessoas precisam é disso, gente, é de um consultor, de alguém que vai lá, um vendedor que vai realmente ajudar e dar orientação, estender a mão para a pessoa no momento da dificuldade. O nosso papel é esse. Ah, Arivaldo, eu não quero fazer isso não. Então, cara, tá na profissão errada. E se tu não quer ajudar pessoas, então esquece, sai fora. Não vai dar certo, porque assim, tu não vai crescer. Porque cada vez que eu ajudo um associado, eu ganho outros associados. Porque quando eu ajudo esse cara se sente tão grato pelo atendimento que ele me indica outros. E assim é um processo. O processo é indicação, cara. Indicação na hora da dificuldade. Já teve situação que o cara bateu, por exemplo, que bateram no meu associado, só que o outro cara estava dizendo que o meu associado estava errado. Aí ele me ligou. Aí eu perguntei para ele, cara, quem tá errado? Ele ou você? Aí ele falou assim, aí o meu associado, não, é ele que tá errado. Aí ele tá errado, então tá, então você acha que você tá certo? Beleza, então faz assim, chama a perícia. Quando ele falou, chama a perícia, o outro cara, não, 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 pô, não faz não, porque ele tava com a habilitação errada, sem habilitação. Aí o cara que tava batendo no peito dizendo que tava certo, agora, não, 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 vamos acertar aqui entre a gente, eu pago aí o que tiver que fazer e resolve. Então, uma orientação por telefone ajudou a clarear muita coisa, porque as pessoas, gente, quando ninguém está preparado para uma batida, a maioria das pessoas não sabe, ela trava. E ali a forma como você vai conduzir, cara, vai fazer toda a diferença. Então tu tem que trazer tranquilidade para a pessoa, tá? Ó, queda de árvore, cara, isso tem muito. Outro dia aqui em Alphaville, quando teve uma tempestade, assim que eu cheguei aqui em São Paulo, teve uma tempestade de granizo aqui. Cara, caiu um monte de árvore na cidade toda aqui, cara. Travou tudo, caiu árvore em cima de carro, de tudo. A PVS cobre. Fenômeno da natureza, enchente, alagamento, a gente cobre. Mas e qual a diferença de enchente e alagamento? Ah, é assim, ó, isso aqui é importante tu explicar. Eu explico para as pessoas e vira e mexe, eu pego vídeos de situações e posto no meu status e gravo um áudio explicando. Eu falo, galera, se você vê uma enchente, uma parte alagada, não arrisca. Quando você decide entrar com o teu carro num local alagado, você está assumindo o risco. Então, se por acaso entrar, cobrir o motor e o motor chupar água, ele vai trincar o motor por dentro da calça hidráulico. A PVS não paga imprudência. Ela paga assim, o carro está parado, a água veio, cobriu o carro. Mas se o cara foi imprudente e ele enfiou o carro lá para poder arriscar, não existe cobertura para isso. Nenhuma seguradora paga, tá? E como é que a PVS sabe? Quando o carro vai para a oficina, eles vão abrir o motor e vão investigar o motor. Se vê que entrou água e trincou por dentro, já era, nega. Mas se vê que está tudo certo, vai pagar. Ou seja, o carro estava parado, cobriu água, paga tranquilo. Gente, no Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia, teve aquela enchente no ano passado, a PVS indenizou 500 carros. Gente, pagou tudo à vista. Seguradora parcelou, cara. A associação, todo mundo fugiu e negou lá.
e a PVS foi lá e pagou à vista. Chuva de granizo. O que que é o danos a terceiro? É quando ele bate em alguém. Olha que legal. Terceiro tem franquia? Sim ou não? Quem me ajuda aí? Terceiro tem franquia, gente? Sim ou não? Terceiro da PVS Brasil. Não, Exatamente, não tem. Boa. E na Truck? na truck tem. Na Truck tem R$ 800 por veículo envolvido. Na Brasil, não tem, tá? E aí você tem a cobertura de 50 mil para terceiros. E aí tem a questão do carro reserva. Vamos lá, carro reserva. Quando é que o cara pode pegar o carro reserva? Tem gente que acha assim, bota carro reserva. Ah, meu carro deu problema na oficina. Erivaldo, aciona aí o carro reserva para mim. É assim, gente? É assim? Não. Não, O carro só em reserva caso é de Não. roubo e como? furto. Só em caso de roubo e furto. Em caso de colisão, eu E, já fui e pra... colisão. Em caso, olha só, o Sob meu furto, veículo, colisão. eu tenho carro reserva. Meu veículo bateu. Quando que eu posso tirar o carro reserva? Quando o orçamento é autorizado de reparação do carro e o carro vai para a oficina, aí a PVS ela dispara a ordem de serviço para a localiza para a pessoa fazer. Só que para poder tirar na localiza, ela vai ter que fazer as regras da localiza. Então tem que ter o cartão de crédito, tá? Para poder deixar lá o calção, que é a franquia, se ele bater o carro da localiza, tá? Ô, Então é isso Eriva, aí. E o rastreamento, todo mundo tem acesso, vai ser instalado no processo, beleza? ô, Erivas, Thaís, o carro reserva, se ele contratou e o veículo foi roubado, ele também pode acionar para roubo também, tá? O carro Ele não, reserva. Olha que ah, informação interessante, tá, gente? ele não tem, não. Eu entrei em contato com a PVS, está até em contrato, e eles falaram que não tem para roubo e furto. Teve um caso a semana passada. Como é que foi o caso? Eles o quê? Teve o furto, aí o cliente queria o carro reserva e a PVS falou que é somente no caso de colisão, está em contrato. Na verdade, a gente já conseguiu. Por exemplo, se o carro foi roubado e ele já passou um tempão. Vamos fazer o seguinte: eu já teve situação que já conseguiu, mas busca sempre falar na questão do suporte. Mas eu acredito que dá sim para fazer, tá? Eu vou até pegar essa informação, eu vou anotar isso aqui Eu e peguei vou essa informação com a trazer IA, essa informação do carro reserva até depois, tá? informação ô, com Erivas, a própria IA. A inteligência artificial da PVS Ah, não, não, fez não. A IA, às vezes a IA, ela pode estar desatualizada, tá? Não, Mas a gente abriu o suporte e o pessoal mesmo do suporte falou que não tem. isso. Ô, Erivas, Foi. eu já tive caso aqui em São José que roubaram o carro e o associado teve o carro reserva. Pois é, eu também já tive situação como essa, mas o que que eu vou fazer? Para eu não dar uma informação imprecisa, eu vou confirmar isso aqui. Estou anotando aqui para poder confirmar, tá? ô, Ó, já teve Erivas, o THB também já conseguiu. Então, assim, já teve ó, o Renato também, já após autorização. opa, fala É. comigo. Tá me ouvindo aí? Oi, tô. A questão do carro reserva, que eu acho muito interessante com o insight que eu peguei, acho que no final do ano passado, que o Samis, ele passou um mapa mental. Eu não sei se eu tenho esse mapa ainda. Eu Que, vou por jogar no exemplo, grupo esse depois. show, esse meu cliente, ele bateu o veículo, ele não conseguiu retirar o veículo, porque a habilitação dele é correta. É possível liberar um valor para ele, tá? Ele comprovando que ele faz aplicativo, ele vai mandar o print, a PVS vai mandar um valor. Então é um insight que eu uso aqui e eu ganhei muitos feedbacks sobre isso. Ó, uma coisa que é boa é que a PVS ela não é engessada. Já teve uma situação que o meu associado ele não tinha cartão de crédito. E aí, como é que faz? Pô, mas o cara ele paga o carro reserva, foi uma colisão. O que que eu fiz? Eu peguei um orçamento de uma outra locadora, que inclusive era meu cliente. Ele alugou o carro lá e a PVS ela pegou um valor e fez um reembolso para ele. Então ele alugou o carro lá e conseguiu com reembolso fazer o pagamento e ter os 7 dias de carro reserva. Então isso aqui é interessante, que a PVS ela não deixa. Tudo tem uma solução, gente. O detalhe todo é você ter paciência para buscar resolver e não se estressar, beleza? Vamos continuar aqui então, tá? Outras coberturas da PVS Brasil que é importante você entender.
Reboque do veículo, por exemplo. Ah, quantos reboques ele tem por mês? Ele tem direito ao quê? A 2 reboques por mês. Pô, Erivaldo, só isso é pouco? É pouco, cara. Reboque é caro. E outra, tem associação por aí que diz que tem guincho ilimitado. Cara, a maior mentira do mundo que já inventaram para vocês foi esse negócio de guincho ilimitado. Se for por isso, a PVS também tem. Por quê? O que que é o guincho ilimitado? Você tem uma contratação lá, 200, 300 ou 500, ok? Para qualquer tipo de pane. Deu uma pane, deu uma pane, você vai ter aquela quilometragem que você contratou para deslocar. Mas, por exemplo, teve uma colisão e não existe uma oficina para reparar esse veículo dentro do KM contratado. Você não fica na mão, pô. Você vai explicar, ó, não existe uma cobertura, a PVS ela vai tentar te ajudar de alguma forma ali para poder resolver, tá? Principalmente na truck. Na truck ela é muito mais flexível até que na Brasil, porque na Brasil é mais fácil resolver, na truck é mais complexo o caminhão, tá bom? Então assim, o que que é o socorro elétrico? Ou o socorro mecânico? Vamos explicar para vocês. Tem gente que pensa assim: ah, meu Deus, eles vão mandar um mecânico e vão trocar todas as peças. Ó, quando a pessoa fala assim: ah, chama o socorro elétrico ou chama o socorro mecânico. Socorro elétrico, chupeta. Sabe o que é chupeta? É bateria. O problema da bateria é o alternador. Não tá pegando o carro, tu vai queimar o guincho para ir lá para fazer uma chupeta no veículo. Então, assim, pede logo o guincho. Aí eu vou pedir um socorro elétrico, um socorro mecânico. Tenta entender o problema. Quando eu falo com a pessoa, eu falo com o associado, meu irmão, qual o problema do carro? O que que tu acha aí? O que que tu acha que tá dando no carro? Ele, cara, eu acho que é bateria. Ó, o cara fala que é bateria. Eu vou te dizer agora o que que eu já fiz, muitas vezes. Ah, é bateria? É, o carro. Ah, eu chamo o guincho aí porque o carro é bateria. Então, peraí. Tu tá onde? Me manda a localização tua aí. Eu tô no meu computador aqui. Eu tô no computador aqui do WhatsApp. Eu abro a localização dele, eu vejo lá. Eu vou no Google Maps. Eu digito baterias LA. Se ele já sabe que o problema é bateria, eu vou queimar um guincho. Ele vai fazer um. Ele vai. Talvez dependendo da região que ele tiver, pode ser que o guincho vai demorar 40, 50, 60 minutos para ir lá trocar. Para levar ele para uma loja de baterias para trocar. O que que eu faço? Eu procuro na internet a loja mais perto da LA dele de baterias, pego o telefone, printo, mando para ele. Irmão, se é bateria, liga logo nessa loja aqui. Os caras vão aí trocar a bateria do teu carro. O que que eu estou fazendo? Eu estou solucionando o problema dele. Agora vamos lá. Eu preciso fazer isso? Esse é meu papel? Não. Esse é o papel de quem quer ter sucesso. Esse é o papel de quem tem fome de resultado. Esse é o papel de quem quer ir para o próximo nível, que está disposto a colaborar com o próximo e entender a solução, o problema do cara e trazer solução para ele. O que as pessoas querem hoje, gente, elas querem pessoas que agreguem e somem. Então, quantas vezes eu já fiz isso? Várias vezes. Eu nem perdi tempo no 0800 ligando para fazer. Eu resolvi com a questão do cara da bateria LA. Rápido. Ah, socorro mecânico. O cara deu um problema mecânico. Ah, eu vou chamar o socorro mecânico. Gente, o socorro mecânico ele vai ver se é algo é, prático que consiga resolver sem ter que trocar peça. Eu vou solicitar socorro mecânico? Não. Chama o guincho. O carro não pega, não sei o quê. Chama logo o guincho e leva para uma oficina. Tá? Chaveiro. Ah, de preferência, às vezes a pessoa tem algum chaveiro perto. Ah, o carro trancou o carro dentro, não tem a chave. Cara, tu tem um chaveiro aí perto? E vamos ligar no 0800 e indica logo esse chaveiro para falar com a PVS. Aí rapidinho a PVS resolve. Troca de pneu, cara, eu nunca chamei alguém para trocar de pneu, mas dá para fazer. Falta de combustível, mesma coisa, nunca. Táxi ou aplicativo, se o cara bateu alguma coisa, precisa, ou o carro deu um prego na estrada, ele pode chamar, se ele está com ele mais 4 pessoas no carro, a PVS ela tem um reembolso do custo do transporte de até 4 passageiros. A pessoa vem no guincho e ela pode pagar, fazer um reembolso, ele tem que pegar só a notinha fiscal lá para ser reembolsado do custo, mas sempre tem que notificar essa informação no 0800. Olha, eu tenho 4 pessoas comigo aqui no carro, e como é que eu faço aqui?
Aí eles vão direcionar para você poder fazer, tá? O Alberdan quer perguntar alguma coisa? Fala aí, Alberdan. Rapidinho aí, fala aí. Ô, Erivaldo, é o seguinte, já aconteceu um caso aqui, o associado pedir o Uber e a PVS negou, porque diz que tem uma quilometragem, parece que é de 50 km. E se for menos de 50 km, eles não liberam. É porque o táxi tu tem que estar numa quilometragem acima de 50 km da tua residência, ok? O custo do Então não é deslocamento. qualquer. Por exemplo, se a pessoa está dentro da cidade, o carro dela não está funcionando, ela precisa de um Uber para poder ir para o trabalho. No caso, é porque o carro Não, dela quebrou, deu algum problema, a PBS não libera, se não der 50 km. não. Na verdade, você vai usar esse. Porque assim, se ele está sozinho, ele tem que vir com um guincho para a oficina. Ele não pode mandar o guincho para um lado para o outro. Quem vai receber na oficina lá? Vai ter alguém para receber? Normalmente é o dono do carro, vem com o carro. Agora eu estou com passageiros no carro. Eu estou numa viagem. Eu tenho até R$ 100 de reembolso por passageiro de custo de transporte de retorno ao domicílio. Ô, Erivas, dentro dessa pergunta do Oberdan, é pertinente. Isso daí eu já sabia, eu já tive algumas experiências. Você que tem um pouco mais de conhecimento, vamos jogar a seguradora, vai. A seguradora, ela libera esse táxi a menos de 50 km, a pólice deles é diferente, também por o preço ser bem alto. Você tem um conhecimento para poder dar uma explanada? A seguradora libera. O procedimento da seguradora é diferente, só para você ter uma ideia. Por exemplo, se o cara está numa viagem, dependendo do caso da seguradora, ele pode voltar até de avião, se for o caso. Até de ônibus, de Caraca. avião. Só que isso, se o cara está a 1.000 km, a seguradora paga, só que isso vai ser considerado como uma utilização. Isso vai impactar no análise de risco dele na próxima renovação e vai considerar como um sinistro. Entendeu? Porque a seguradora, ela faz o quê? Ela fica mais barato para quem não usa. Quem paga e não usa. Quem Certo. paga e usa vai ficar sempre mais caro. A PVS, a gente não tem como analisar o perfil da pessoa. Então, se a pessoa. A nossa precificação é pela FIP, não é pelo perfil, não é pela utilização. Pô, eu tenho um associado lá no Maranhão que o miserável já deu PT 2 vezes em 2 anos. Só que a PVS ela não tem como proibir esse cara de entrar. Se ele meter o terceiro carro e der o PT, vai pagar, pô. Lá na seguradora, o cara bateu, deu PT, opa, blacklist, filho. Se Até ele- uns benefícios básicos, a seguradora também aumenta o valor. Qualquer coisa que você usar, eles vão aumentar o valor no próximo ano. se for um guincho basiquinho, não. Mas se for um Ah, guincho, tá. um guincho de longa distância, sim. Ele enquadra como uma utilização e vem na análise de risco dele, entendeu? Show. Ó, Objeção ó, incrível para bater. vou te dar um exemplo. Tem negociação de frota acontecendo. O cara tem lá 100 itens ou uma quantidade de frotas e esse ano ele teve lá 3 sinistros que teve 3 PTs, tá? Então, meu amigo, pode anotar que aquela frota ano que vem tu pode ter uma grande chance de tu fechar com a gente, porque a seguradora não vai querer renovar. Então, aí você faz o quê? Anota, não bota no Trello para poder falar com a pessoa lá na frente, tá? Gente, esse treinamento aqui ele tem 67 slides. Isso aqui é um curso para ser feito em um dia inteiro. Eu não vou ficar aqui até muito tarde. Eu vou fazer só um tempo aqui para ficar um gostinho de quero mais e eu vou continuar nos próximos, onde eu parei, eu vou continuar. Eu estou no oitavo slide de 67. Então, isso aqui é muito conhecimento para poder compartilhar para vocês, tá? Então Ô, aqui, Erivaldo, oi. só mais uma aqui. Você falou aí que a PBS libera só dois guinchos. Mas assim, o que foi que eu recebi treinamento, falaram que era quatro. Um Tá para errado. roubo e furto, um para roubo e furto, um para colisão, outro para pane seca elétrica e outro para fenômenos da natureza. Posso te afirmar, tá errado. São 2 por mês. Um para pane, que envolve tudo, pane elétrica, mecânica, tudo mais, e um para colisão, tá? Então, em caso de roubo e furto, não tem, então, o guincho. Ué, roubo e furto, o carro foi roubado, pô. Achou o carro, É, no caso, é isso. ele vai ter direito ao guincho dele. Normal, vai trazer o carro.
E o fenômeno da natureza também não tem. Se cair uma árvore e precisar de um guincho, não tem também. Vamos lá. Ele tem direito a dois guinchos: pane mecânica e colisão. Qualquer tipo de colisão, foi roubo, colisão, bateu, árvore, fenômeno da natureza, ele tem direito a isso, ok? Tudo que tem uma reparação ou perda total, ele tem um guincho. E ele tem outro guincho para pane mecânica ou elétrica, Hum, ok? ok. Beleza. Outra, vamos lá, informação. Outra informação para vocês. Guincho de continuidade. Isso nem está no regulamento, mas eu vou dar uma dica para vocês. É um domingo agora. Terça-feira, 9 da noite. O cara deu prego no meio da marginal, todas as oficinas fechadas, e o cara precisa, meu Deus, eu não tenho para onde levar esse carro. E agora? A pessoa, ó, você orienta o associado, registra a informação no 0800, não tem oficina aberta, eu vou levar o carro para casa, mas no dia seguinte, 24, menos de 24 horas, tem que ser feita a segunda ligação solicitando a continuidade para levar para a oficina, que a oficina está aberta. Pegou? Se você falar só assim, ah, leva para casa. Aí daqui a uma semana vai ligar para o PVC, eu tô querendo dar continuidade no guincho, levar para a oficina. Negado. Pegou? Dorival, Fala. Célio Cândido aqui, É muita desculpa. dúvida, meu amigo, é muita dúvida. Isso aqui é um curso de. Isso aqui é um curso para fazer com 10 pessoas. Eu estou fazendo aqui com. Olha só, nós estamos estourando a sala, estamos com quase 100 pessoas aqui. Dorival, essa São dúvida 9 horas, do. eu quero encerrar. Eu estico um pouquinho mais ou você. Ou tá bom? Como é que é? Tá me ouvindo? Ouvindo. Estica mais. Essa observação do Oberdan é bem interessante, porque às vezes nos treinamentos, a expressão que o treinador acaba falando faz essa confusão. São dois guinchos a cada 30 dias, um Isso. por PAN, um por evento. Eu sempre uso o termo evento. Evento Boa. Isso Evento aí. pode ser colisão, fenômeno da natureza, colisão pós-furto, pós-roubo, evento. Eu sempre uso essa nomenclatura, aí facilita. Quando fala um por pane, um por colisão, aí se a pessoa que não capta a mensagem completa naquele momento, fica achando que é só para colisão. Não, é Perfeito. evento, qualquer tipo de evento. Perfeito. Muita gente acaba aprendendo na porrada, igual a Liana tá falando aqui. Aprendendo é perdendo associado, que o cara liga pedindo as coisas e te liga puto, ah, que eu não tenho direito a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque às vezes nós, eu, você, consultor, não conhece, ou não conhece o processo, entendeu? Vamos embora, vamos continuar. Tem gente entrando até agora, meu amigo. O negócio tá pegando fogo. Proteção para terceiro. Vamos falar aqui sobre um pouquinho sobre o danos a terceiro, tá? Então, o terceiro de 50 mil, ele está incluso já no plano básico. Se tu quiser aumentar para aumentar. Peraí, tem alguém com o microfone ligado aí. Deixa eu travar aqui. Tá. Então, se você quiser aumentar para 100 mil, ele vai aumentar. Se for leve, ele aumenta na parcela só R$ 35 e dobra o valor, gente. O para pesado, no carro que é SUV ou picape, aumenta 37. Isso aqui é uma coisa que vale a pena, tá? Para quem é jovem, principalmente e gosta de correr, é bom ter no mínimo 100 mil para terceiro. Se o cara dá uma porrada no carro um carro importado, ele tem essa cobertura. Poucas vezes eu já tive situações onde o danos a terceiro ultrapassou a franquia. Mas quando ultrapassa, é dolorido para a pessoa. Porque imagina, vamos imaginar aqui. É importante você entender isso aqui, tá? E isso aqui é importante explicar na hora da contratação. Na hora da contratação, na hora que você está fazendo a cotação ali, você tem que saber explicar isso para a pessoa. Porque é o seguinte, a gente tem que trazer a clareza, na hora de fechar, a clareza da dor, a clareza da necessidade. Não é na hora que deu o BO que tu vai explicar para a pessoa, é na hora de fechar. Fala assim, cara, o que você acha de dobrar o teu danos a terceiro? Aumenta só R$ 35 na parcela. E tu vai para 100 mil. Tu dobra o valor protegido. Cara, se tu bate no. Ó, imagina se tu entrar no engavetamento e tu for o último e bater em dois carros.
bateu no último, que o último empurrou o outro. A PVS ela vai ter que cobrir os dois carros. Se o dano for maior que 50 mil, a pessoa ela vai pagar só 50 mil. Se o dano deu 70 mil, a PVS vai pagar 50 e a pessoa vai se virar para pagar os 20. Entendeu como é que é, gente? Então, assim, quando você for ofertar, olha como é importante você conhecer o nosso produto. Porque o que a gente está ofertando é uma solução para um problema. Porque, cara, a pessoa ela não ter uma cobertura para terceiros, isso é um estresse por exemplo, isso aqui é uma das coberturas que as seguradoras, que os corretores, eles mais elucidam para você colocar e colocar 300, 400 mil, que na seguradora chega nesse patamar para automóvel também, tá? Perguntaram aqui, ó. Gente, vão me ajudando aí, quem souber as respostas que estão fazendo no grupo, vão ajudando aqui. A Kathleen perguntou, o guincho acumulativo? Não, não é. Tem um guincho de 500, usou 1,60, sobra 40. Não, ele tem 500, ele usou 100 km, ele vai dar como utilizada uma utilização. Beleza? Ó, já teve vez, Kathleen, essa tua pergunta foi muito pertinente. Eu tive um associado da Truck que ele tem guincho de 500. E um guincho de 500, ó, eu tive um caso agora que o cara entrou em Teresina. E aí ele passou 2 semanas na base, rodando em Teresina, ele foi para Belém fazer uma entrega. Cara, quando ele chegou em Belém, quase em Belém, o motor do caminhão bateu. Ele tinha pago só a adesão comigo, 950, e ele vai pagar o primeiro boleto agora esse mês. Pois, cara, o guincho dele deu 600 km de guincho, 630. Deu 10 mil reais de guincho. Ele teve que Ô, pagar, Irivas, ele pagou o excedente, que eu já negociei, falei que para ele teria um excedente, porque não tinha na região onde o caminhão deu prego nenhum tipo de oficina para reparar, ele tinha que puxar para Teresina. Ele pagou o excedente de cento e tantos km dobrado, que deu 320 km de guincho, que é R$ 8 o quilômetro rodado. Ele pagou 2.200 de excedente e a PVS pagou 7.800. Cara, a PVS não recebeu nenhum centavo desse cara e já desembolsou R$ 7.800. E ele tem direito a mais 5 guinchos ao longo de um ano aí de processo, entendeu? Então, assim, é importante vocês trazerem essa clareza para as pessoas. Fala, quem queria falar? ô, Irivas, aproveitando aí, eu sei que você vai até meia-noite hoje, que tá bacana. Vamos lá, você falou sobre esse daí da Truck. Ele não pagou o primeiro boleto. Na PVS, alguns furtos aqui, é descontado até 3 boletos, né? Na questão da indenização integral. A Truck é a mesma coisa? Já aproveitar essa dúvida aí. Peraí, tu já tá misturando as coisas, uma coisa com a outra. Indenização integral já com, pô, tô falando de terceiros. Toda indenização, É, já tô aproveitando. indenização integral, a pessoa, por exemplo, ela vai pagar, ela tem, ó, uma pergunta que muita gente me faz agora, me fizeram esses dias. O caminhão bateu. Erivaldo, eu tenho que continuar pagando os boletos? Eu falei, oxe. Eu falo pro cara como? Eu trago exemplos para ele. Falei, irmão, se tu for numa consulta no médico, no mês seguinte, tu tem que continuar pagando o plano de saúde? Pô, é a mesma coisa, pô. Claro que tem que pagar, pô. Agora que tem que pagar mesmo, tu vai usar, pô. Agora tem que pagar, pô. Entendeu? Então, assim, às vezes tem assim, não, deixa, fica sem pagar, depois reativa. Que negócio de reativa? Vamos ajudar a nossa associação, pô. Tem que pagar sim, paga o boleto aí. Se der PT, ela vai descontar os 3 meses, os 90 dias, normal. Tá bom? Então, se ele parou de pagar, ele vai ter que pagar isso aqui. Se ele continuou pagando, deu PT, beleza, ele tá pagando normal, tranquilo, segue o fluxo. Olha a diferença. Se é no banco, quando o cara entra, ele mete no cartão, parcelado um ano. O banco já recebeu no cartão. A PVS ela vai receber por mês. Se esse cara bater no primeiro mês da EPT, ela vai pagar esse cara, mas ela não recebe os outros meses. Olha a diferença de risco que nós temos, tá? Então, beleza, vamos seguir. Eu vou chegar num ponto aqui, eu vou esticar só mais 10 minutos, aí a gente vai fazer um próximo módulo para deixar no gostinho de quero mais e você promover para todo o teu time, os consultores e consultores líderes vir para cá. Você vê, gente, que às vezes até as pessoas estão um certo tempo na PVS, ela tem que reciclar isso aqui, tá? Vamos lá. Alguém com o microfone aí, trava aí, gente. Então, o que acontece?
A proteção de vidros. Isso aqui é outra coisa. Nego quer, todo mundo quer ofertar, acha que vai fechar botando sempre o mais barato. Gente, o mais barato depois vira o mais caro. Na hora de fechar, eu sempre oriento o plano ouro, que ele já vem completo, com carro reserva, com vidro, com tudo. Na Brasil, cara, a proteção de vidros, faróis, lanternas e retrovisores, gente, aumenta R$ 10. É ridículo, R$ 10. Dependendo do veículo, tem farol por aí, a PVS ela trabalha com 70% de indenização e o associado paga 30%. Dependendo do carro, tem farol por aí que chega a R$ 5.000, pô. Aí o cara pega e não bota uma proteção de vidros. Vidros, faróis, lanternas e retrovisores. O carro importado aumenta R$ 20. Quando você vai fazer a cotação, é muito importante você saber a diferença. O que é carro importado e carro nacional. Quando você começa lá no aplicativo, porque dependendo do que tu optar lá, ele vai ficar mais caro ou mais barato a proteção de vidro, tá? Carro pesado é R$ 20. Então, aqui existe carência para a utilização disso aqui. 90 dias. Agora, por que tem carência? Quem me responde essa pergunta aí? Por que tem carência? Você tem que saber explicar isso para a pessoa. Toda vez eu explico para a pessoa por que tem carência. Quem explica aí? Eu posso falar? Fala. Ninguém quer falar, pô, o pessoal tá com vergonha aí, como é que é? A questão do vidro, hoje mesmo eu coloquei um vidro aqui para um veículo. Vamos lá, eu explico para o cliente. Tem carência de 90 dias porque é o seguinte: você imagina, você pega o seu veículo, o vidro está danificado, você arruma e depois você cancela. Então você vai colocar só para utilizar esse benefício e depois vai querer tirar. Eu explico dessa forma, Elis. Se tiver uma forma mais bacana aí. Ah, eu vou te dizer como que eu explico. Eu falo para ele o seguinte: eu tenho que fazer de uma forma que não seja deselegante, tá? Então eu viro para a pessoa e falo assim: olha, como a gente não tem análise de perfil e a nossa proposta é por mensalidade e não por anuidade, a gente não te cobra o ano antecipado. Então, por essa razão, a PVS ela exige que pelo menos tenha 3 meses na base para ter direito a acionar. É igual um plano de saúde. Tu pode fazer o plano e já ter uma cirurgia? Então, usa exemplo do plano de saúde. Ah, a pessoa está grávida, ela pode fazer o plano e já utilizar para gestação? Não vai. Entendeu? Então, você vai dar esse exemplo para a pessoa. E se alguém perguntou aqui, falou no chat, que e se o vidro tiver quebrado e a pessoa botar, se o vidro tiver quebrado e ela entrar, e mesmo que daqui a 90 dias ela decida acionar, primeira coisa que a PVS vai fazer, ela vai olhar a vistoria de entrada. Aonde está o vidro quebrado? Ah, está num pontinho aqui no canto direito. Ela vai lá na foto da vistoria e vai ver se aquele pontinho já estava lá. Se aquele pontinho já estava lá, ela vai mandar uma resposta de negativa. Olha, dano já era pré-existente no vidro quando o veículo entrou. Não tem cobertura. Então, sabendo disso, se eu sou consultor, estou chegando para fazer a vistoria e o para-brisa está quebrado, eu falo assim, ó, irmão, esse para-brisa não tem cobertura. Eu já digo na lata. Porque se tu não falar a verdade e for com mentira, mentira tem perna curta. Se tu promete pro cara que vai, não, vamos botar aqui para poder trocar o para-brisa, isso chama-se fraude. E se você for pego fazendo algum tipo de fraude, o seu cadastro pode ser bloqueado e você é expulso da PVS. Então não corra o risco de perder o seu cadastro por tentar fazer alguma gambiarra e tentar ajudar de alguma forma, o associado, ferrando a associação que está trazendo o pão de cada dia na tua casa, tá bom? Então, se o farol está quebrado, fala, irmão, esse farol aqui não tem cobertura, não. Vamos fazer as fotos aqui, entra com a si mesmo, que o carro já vai ter cobertura a partir de meia-noite. Se tiver um acidente, se tiver uma batida, a PVS até troca o farol aqui, né? Porque não tem como ela não trocar o farol. Mas se você precisar fazer uma troca isolada, ou seja, trocar somente o farol, fazer uso da proteção do vidro, não vai ter cobertura deste aqui. Ah, você trocou, botou um novo, beleza. Foto datada e manda no e-mail da regional para a regional adicionar no cadastro e a cobertura ficar 100%. Pegou? Pegou a visão? Pois é. Gente, não haja com jeitinho brasileiro aqui na PVS, porque você vai se lascar. Desculpa a franqueza, mas é essa.
E a PVS, Ô, ela, Eribas, ela não tem pena não, tá? Se, pode ser quem for. Pode ser o regional que for. Fraudou, se ferrou, tá? Fala. ô, Eribas, eu tive um caso mês passado, o cliente queria proteger o veículo, né? E aí eu vi que tinha um vidro quebrado. Eu falei para ele, ó, não vai ter, se está contratando com a proteção dos vidros, você não vai ter, porque já está quebrado. Mas assim que você trocar, você vai me mandar a foto datada, né? O antes e o depois, né? Na hora que você tirou e depois que você colocou o vidro, para me mandar para a PVS mostrando que foi Perfeito, trocado. Aí seu carro volta a ter a cobertura da proteção dos vidros. Fora isso, não tem. E o cliente perfeito. aceitou normalmente. Ó, o combinado não sai caro, galera. Eu sempre falo isso para os meus associados. O combinado não sai caro, tá? Então, você combinou tudo na hora de fechar, tá tudo alinhado, não tem mimimi, tá bom? Bora seguir, gente. Vamos seguir que eu vou fazer só mais 10 minutinhos aqui. Eu É, tenho uma dúvida. Tenho uma dúvida. oi, pai. No caso, o cara botou o carro, tinha o vidro estava trincado, foi colocado como pendência o vidro e o farol que estava também quebrado. O farol estava quebrado. Avaria, foi colocado como avaria. A varia e a grade da frente também tinha uns probleminha na grade. Ele trocou o farol e trocou o para-brisa. Aí, e no caso aí, quer dizer, mas não reformou o resto. Poderia se fazer a foto datada só do vidro e ainda ficar com essa pendência? Ou teria que fazer a pendência completa? Dependendo da avaria que tenha, a PVS ela faz Sim, uma depreciação do veículo ainda, no caso de um PT. Ah, o carro tá sim, meio amassadinho, uma tela quebrada, alguma coisa assim, pode ter uma depreciaçãozinha também. Ah, mas ele fez a reparação, faz a foto datada e manda para a regional para atualizar, entendeu? sim, sim. Beleza? Então, tá certo. Então, Opa, obrigado. de nada, pai, você merece. Aí, meu pai tá aqui comigo aqui, ó, pegando aqui com a gente aqui. Então vamos lá. Opcionais da PVS Brasil aqui. Que você pode tá colocando aqui no processo, né? Terceiros de 100 mil, assistência de 300 km, 500 km, proteção de vidros, carro reserva 7, 14 ou 30 dias, tá bom? Só para você saber, a diferença de custo aqui, ó, leve e pesado. Aumenta um pouquinho o pesado, por quê? Porque é tudo mais caro, né? Uma picape, um SUV mais caro. E assim vai. Opcionais de moto, tu pode aumentar só a KM do guincho, de 300 ou 500, R$ 10 ou R$ 30, beleza? Carros importados. Erivaldo, como é que eu sei a diferença se um carro é nacional ou importado? Quando tu pega o documento, toda vez que você vai fazer a cotação, ou vai fazer a proposta, gente, que eu peço, eu tenho uma mensagenzinha padrão que eu peço para a pessoa os documentos dele. Aí eu peço já o CNH, o documento do veículo. Então, carro importado, todo aquele carro que o chassi começar sem ser com o número 8 ou 9, ele é importado. Ele começou com 3, é importado. Começou com W, é importado. Mas começou com 8 ou começou com 9, o chassi é carro nacional. Então, a franquia é mais barata. Quando você entende isso aqui, a franquia é mais barata. Deixa eu ver se é o próximo slide. Pronto, é o próximo slide. Então, você tem que saber isso aqui, por quê? Porque aqui, ó, a franquia, vou pegar uma BMW. Uma BMW, tem BMW que é importada e tem BMW que é nacional. Pega uma BMW de 100 pau, 100 mil, que uma BMW bateu EPT, uma Mercedes bateu EPT. 100 mil, olha só como é que você tem que saber jogar com a pessoa. A pessoa tenta fazer o seguro de uma BMW, de uma Mercedes 2018 no banco, às vezes o banco nem quer, porque é um carro que bate EPT. Pra gente entra como uma uva, galera. Por quê? Se é uma Mercedes, ela é um carro nacional, um carro de 100 mil, 4% é a franquia, é R$ 4.000. Uma franquia e só paga para colisão. Se der PT, não tem franquia. Ele recebe o valor da FIP. Se o carro é um pesado, um SUV ou picape, é 6%. Agora, olha só, se é uma Mercedes importada, ela vai para 10%. Pega uma Mercedes 150 mil, é 15 mil a franquia. Por que, Erivaldo, é tão caro assim?
Porque o carro é importado, peça, tudo é importado, é mais complicado, é mais complexo. Gente, eu tenho um cliente meu lá em São Luís, que ele tem uma Mercedes, e bateram nele, ele é cliente meu do caminhão. E bateram no carro dele, ele não tinha feito seguro. Cara, um carro bateu na lateral dele, um Gol velho, o cara não tinha nem onde cair morto, bateu na porta, assim, do motorista. Deflagrou os airbags todos. Cara, só o sistema de airbag que ele comprou no mercado paralelo, ele pagou quase R$ 20.000 para botar no lugar o sistema de airbag, porque deflagrou, porque a Mercedes ela tem airbag de cortina, ela tem vários airbags e tudo é muito caro. Quando estoura, tem que trocar o painel todo. Vocês já viram algum carro que foi? Por isso que quando você vai fazer a vistoria, a PVS ela pede aquela foto de dentro, que ela quer ver o quê? Como é que tá o painel, como é que tá tudo. Se já teve uma colisão e tá o airbag deflagrado, ou ela não aceita ou ela vai depreciar. Por quê? Porque o deflagramento do airbag, ele tem que trocar o painel todo, praticamente, porque ele trinca o painel, ele racha aquele painel. Não tem como tu só botar uma capa ali. Tu tem que trocar toda aquela estrutura do painel. E é tudo muito caro. Olha a aula de mecânica aqui para vocês aqui, né? Que a gente está falando aqui. Então, a franquia para a cota de participação para moto é 10%, beleza? Então, vamos seguir aqui o processo, tá? Ó, o Ricardo Simões que fez uma Mercedinha 2013. Essa Mercedinha 2013 é 100 pau. Aí tu bota uma graninha boa, pede quase 1.000 de adesão aí, porque, ó, seguradora nenhuma pega, gente. Aí pensa, cara, o tanto de Mercedes que tem aqui em São Paulo. O tanto de carro, o tanto de Hilux que tem aí, cara. Que a gente pode estar fazendo. Meu Deus do céu, é uma loucura, pô. Tá? Então vamos embora, bora lá. Eu vou fechar aqui 9h30, tá? Carro com gás. Se o carro é com gás, se o carro tiver com o gás tudo regularizado junto ao Detran, a PVS ela cobre normalmente. Em caso de incêndio ou explosão. Ah, se tiver alguma coisa irregular, não cobre, tá? Tem que estar tudo certinho. Placa vermelha. Olha aí, Silva. Cadê Silva? Tá aí? Silva, placa vermelha. Silva, aí, essa semana. Quando o veículo é placa vermelha, significa que, ó, placas vermelhas, veículos de aluguel e de locadora. Ele vai ter uma desvalorização de 30% em caso de PT, roubo ou furto. Por que, Erivaldo? Por que, Erivaldo? Por quê? Na Truck não, porque a Truck todos os veículos são placa vermelha. Mas na Brasil, por que que deprecia? Normalmente, veículo de aluguel, quando o cara tem a placa vermelha, um táxi, alguma coisa assim, ele tem um desconto, ele compra mais barato. E esse carro é um carro que vai ter uma desvalorização absurda no mercado. Um carro de placa vermelha, ele nunca vai vender a FIP. Então, por isso que a companhia também ela não paga, nem segurador. Segurador às vezes nem faz. E quando faz, cobra um absurdo. A gente faz, só que deprecia 30% em caso de PT. Então, vocês têm que até saber explicar isso aqui. Que às vezes o cara vê essa informação, ah, não, não quero não, tá depreciando meu carro. Irmão, é só em caso de PT. Só que pensa comigo, o carro dele vale 100 mil. A PVS, a FIP é 100 mil. Ela está coberta 70 em caso de PT. Mas ele não é obrigado a aceitar o PT. Eu ainda falo isso para ele, cara, tu tem uma cobertura, outro lugar não faz. Se deu PT, deu. Ah, o orçamento deu quanto? Deu 50 mil, a companhia deu PT. Mas se ele falar assim, não, eu não quero PT, eu quero negociar, eu quero fazer um acordo. A PVS faz um acordo. Quanto é que é? Ah, é 50? Tá, eu vou te pagar 50 mil aqui e tu se vira para resolver o teu carro. Acabou, resolveu, pô. Então, assim, só que essa informação a gente tem que entender para na hora da negociação saber conversar com a pessoa. Agora, entenda. Você tem que saber conhecer, dominar o regulamento para saber explicar essas coisas na hora, para não falar besteira. Depois tu promete coisa que não existe. Não, pode ficar tranquilo, que eu já vi gente falando assim: se bater o caminhão, a PVS reforma tudo. Reforma tudo. Eu falei, como assim reforma tudo? Não, danificou o caminhão, vai ser um caminhão novo, vai reformar tudo, até o que não tinha a ver com o acidente. Eu falei, isso não existe, pô. Entendeu? Só que tem gente que, para poder fechar, fala um monte de asneira, inventa um monte de lorota pro associado. Aí o cara, na hora de fechar, tá aqui, tá gravado o que tu me disse ainda. Então, cuidado, gente. Não prometam mais do que você não pode prometer, não pode cumprir, tá? Vamos lá. A minha mulher já tá ali, ó, de pé, me olhando ali. Cadê você aqui, né? Então vamos lá, veículos depreciados aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou aqui. Eu vou até aqui, ó. Eu vou finalizar depreciados aqui.
Aí eu não falo mais de rastreador. Pronto, vou finalizar aqui. Então vamos lá. Veículo depreciado, veículo de leilão, tipo A, B ou C. Erivaldo, como é que eu sei disso? Quando você faz o termo, lá no termo, quando você finaliza a vistoria, assina o termo, no termo, na hora que você for assinar a vistoria, lá embaixo vai ter a consulta de leilão. Miguel, tu tá rindo aí, Miguel? Tá saindo teu áudio aqui, pô. Vambora. Então lá na consulta de leilão, o que vai aparecer no termo embaixo, ele vai dizer qual o tipo de leilão. Se é leilão A, leilão B ou leilão C. Leilão A é banco, que o banco tomou o carro. Leilão B, pequena monta. Leilão C, média monta, tá? E leilão D é grande monta, é PT, tá? Então, em caso de ABC, a PVS cobre, só que é uma desvalorização em caso de PT, roubo ou furto. Por quê? Todo carro de leilão, você não consegue. Se tem leilão no histórico, numa venda, você sempre vai vender ele mais barato. Você nunca vai pegar FIP. Então, é uma prática do mercado, não se indeniza veículo de leilão 100%, ok? O veículo pode Você ser pode repetir só o C depreciado. para mim, por favor? Tá. Veículos depreciados com avarias. Ele vai ter uma avaria, por exemplo, tá com a avaria do casco. Ele pode ter uma depreciação de até 20% em caso de PT, roubo ou furto. Beleza? Grande monta, leilão de grande monta, que é PT, ou chassi remarcado, ou recuperação de PT, desvalorização de 35% em caso de PT, roubo ou furto. E detalhe, cadê a observação? Está aqui. Veículo de leilão de média monta e grande monta, ou seja, C ou D, a PVS ela vai aceitar com laudo cautelar ou CSV. O que é o CSV? É o Certificado de Segurança Veicular que é feito no Detran. Ou seja, o cara bateu o carro, deu média monta, para esse carro voltar a rodar, ele tem que regularizar isso no Detran, e isso vem no documento, lá embaixo naquela observaçãozinha no documento, tem lá o CSV. Aí tem um número grandão, que é o número do Detran que ele foi. Então, quando a PVS você vai fazer um carro que tem leilão, você já tem que ver se está no documento. Se essa informação está no documento, show de bola, pode subir. Tem vistoria cautelar? Pode subir com a cautelar, show de bola. Se não tem a cautelar o CSV, você já sinaliza para o cara que ele vai ter que fazer uma cautelar. Aí tu já pega um contato de uma cautelar para ele fazer, ou ele vai regularizar no Detran. Tá? A cautelar é mais rápido, que a gente resolve rápido. A cautelar, aí a galera pede lá nos grupos, todo mundo tem os contatos da cautelar, tá? Leilão financeiro, pequena e média monta, é 20% e não precisa de laudo cautelar. Ô, Tá? Irivaldo, Eu vou encerrar posso bem. fazer uma pergunta? Fala, meu querido, fala. Deixa eu só parar de compartilhar. É, Fala. é garantido que é 20% pequena monta e média monta, é certeza isso? Ou pode acontecer que seja uma depreciação de 35%? Pequena monta e média monta é 20%. Está em regulamento, tá? Ah, é garantido então, beleza. É garantido. Isso está em Fechou. regulamento. Grande monta que é 35, tá? Então, assim, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro bate-papo que a gente está fazendo para poder capacitar, reciclar a galera aqui de São Paulo, a galera do Brasil, para a gente, lá do time de São Paulo, na verdade, tá? Então, assim, aqui foi só um gostinho de quero mais, né? Um gostinho do processo que a gente quer trazer para vocês e vai ficar o quero mais para a próxima, tá? Semana que vem, só para poder alinhar aqui, quinta-feira agora nós temos a PN com treinamento na sede da Truck. 19 horas em ponto a gente começa. Você que é consultor ainda não participou, cara, não conhece a sede da Truck, vamos na sede da Truck, você tirar uma foto, que isso é importante você ter na sua apresentação, ó, só para vocês verem aqui, ó. Quando eu apresento, mando para a galera a cotação, sempre vai lá na cotação, essa foto aqui, ó, eu na frente da sede da Truck. Então é importante vocês terem também essas fotos profissionais, vocês ir lá fazer umas fotos bacanas para usar no seu dia a dia. Quem ainda não conheceu, tá? Eu convido a estar lá com a gente, já aproveita e participa tanto da PN, que é uma PN rápida de 30 minutos, e um treinamento de 1 hora e meia que a gente vai rolar
Toda quinta-feira. Semana que vem, isso aqui já para os regionais acima. A gente vai receber aqui o nosso superintendente, já deixa na agenda aí que eu vou postar depois o banner. Na terça-feira a gente vai ter a presença do Kleber, superintendente da PVS, diretamente de BH, falando sobre a regulamentação. Isso vai ser só regionais acima, tá, galera? Então, assim, pessoal, não tem mistério. Defina a sua meta. Eu vou botar no grupo lá agora aquele arquivozinho da meta, tá? E vou botar também o mapa mental para que vocês possam ter o resumo da, das regras da PVS. Então, assim, busque um conhecimento. Você que está começando agora, você que é um consultor líder, cara, se capacite, cara. Tem um ditado que fala para que eu sempre trabalhei comigo, e isso quem me conhece sabe o quanto eu invisto e aposto nos treinamentos para desenvolver o time. Eu prefiro suar no campo de treinamento do que sangrar no campo de batalha. É melhor você participar de muitos treinamentos e aprender o máximo do que ir para a rua e fazer feio, e tomar porrada, levar não e perder para a concorrência. Quem perde para a concorrência, na verdade, tu não está perdendo para a concorrência, porque tu está perdendo para você mesmo. Porque a pessoa, quando ela dá um não, ela não está dando não para a PVS, ela está dando não para a tua abordagem. Então, conhecer mais os regulamentos e saber conectar essas informações na hora de apresentar uma proposta faz toda a diferença, beleza? Fez sentido para vocês aí, pessoal? Fez sentido? Beleza. Depois, vou pedir um favor para vocês. Faz um print aí, posta, me marca lá no Instagram, erivaldo.filho, e bota uma mensagem assim, o que que fez a diferença para você hoje, o que que fez sentido para você hoje, o quanto esse treinamento foi importante para você, posta lá, marca a gente, beleza? E vamos que vamos. No próximo, terça-feira, eu vou, dependendo do horário que acabar lá na Truck, porque de lá para eu chegar aqui em Alphaville tem um tempo, eu não sei se eu vou, acho que eu vou pegar muito trânsito. Dependendo do tempo, a gente vai fazer na terça-feira. Se, a não ser que a gente faça na segunda. Se a galera topar fazer na segunda-feira à noite, a gente faz na segunda-feira à noite, tá? A gente combina aí, beleza? E eu vou dar continuidade. Eu parei na página, quem lembra aí? Vou marcar aqui. Foi o quê? Até o quê? Até leilão. Beleza. Ô, gente, vamos que vamos. Vamos para cima. Vamos estourar esse mês. Faça a sua meta. Bota a tua meta no papel e vamos que vamos. Se quiser me apresentar depois, eu olho os teus objetivos aí. Te ajudo, tá? Tamo junto, galera. Boa noite a todos. Deus abençoe. Valeu. Aí vem.